Bom dia, bom dia. Estamos mais aqui em um novo dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Venham, venham. Nós vamos falar hoje sobre um assunto sério, do processo, do propósito. Gente, na enquete que eu coloquei ontem, o tanto de gente colocando sobre o propósito, foi propósito, depois organização e depois filhos. Mas eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Bom dia, tô bem, Grazi. Como vocês estão? Eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre o propósito, sobre desde quando nós começamos a conversar aqui, né, sobre essa imersão na mudança do modo de governo. Eu acredito que não só eu, mas vocês também têm sofrido, né, têm vivido muitos desafios para se manter firmes no seu modo de governo. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, sabe? Eu queria falar, essa palavra de Deus já está ministrando no meu coração já faz alguns dias. E eu vou compartilhar aqui com vocês, mas eu ainda estou crescendo nesse assunto, né? Mas eu queria compartilhar com vocês porque eu acredito que nós estamos todo mundo no mesmo barquinho, né? Todo mundo está vivendo seu processo, está ouvindo de Jesus alguma coisa, está entendendo o que é para fazer, está se movendo, né? Eu sou só mais um pontinho, né? Eu só sou mais alguma coisa para te ajudar a entrar ou a permanecer ou a se mover no seu processo. Mas eu também tenho o meu processo, né? Todo mundo que está aqui tem o seu processo. Então é sobre isso que eu queria falar um pouco hoje. Então, além da votação ontem, né? Essa palavra já estava no meu coração porque acredito que é mais para mim, mas além de vocês pedirem para falar sobre o processo, bom dia, eu queria também falar essa palavra que tem a ver com o propósito, né? Falar sobre o propósito, não o processo, né? Propósito, mas todo propósito tem um processo. Então, a gente precisa caminhar nessa linha. E para chegar à conclusão, né, de um propósito, chegar a entender, né, essa questão do propósito, você precisa permanecer. Ou evidencializar o seu propósito, você precisa permanecer. Você precisa de ter atenção, cuidado, né? Então, Deus colocou no meu coração vários trechinhos ou várias coisas assim, para eu permanecer no meu propósito, sabe? Para eu continuar. E eu não tô falando só de Instagram, não. Eu estou falando de continuar mesmo na primeira coisa que eu ouvi, sabe? Então, a primeira coisa, para você que anota aí no seu cafezinho. Amém, amém. Você tem sido uma grande mulher de Deus. Em nossas vidas, estou passando pelo meu processo com leveza, paz e buscando mais de Deus. Amém por isso, porque é assim que Deus faz, né? Eu sempre gosto de me lembrar desse versículo, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, tudo que nós fazemos com Deus, com Jesus, é assim, né? É mais leve. Por que é mais leve? Porque a gente tem as respostas, porque a gente tem o entendimento, porque a gente busca dele sabedoria, ele nos dá,
nos dá revelação, né? E se a gente fica meio assim confuso, desvirtuando do processo ou fraquejando no processo, ele vem e nos restaura, nos respalda e fala, vamos continuar, dá aquelas palminhas no bumbum e fala, vamos que vamos, não para não, é assim, assim, assim. Se a gente erra, a gente se arrepende, então a gente vai para ele e a gente chora e a gente conversa com ele e ele traz o refrigério, traz a bonança, traz o novo dia, sabe? E com Jesus é assim, e a gente tem que prosseguir nisso feliz. Então eu quero caminhar aqui hoje com você que anota, eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou dizer, para você se manter firme no processo, sabe? No seu propósito. Todos nós temos uma palavra que Deus liberou sobre nós. Então, o que a gente... Eu já falei isso aqui, eu acredito que sim, mas vou falar de novo. Quando eu liderava algumas meninas lá na Casa da Colheita, Deus me deu uma palavra muito assim, direcionada para elas, para aquele grupo de pessoas que eu liderava. E essa palavra era recobrar a primeira palavra que Deus tinha liberado sobre a vida dela, sobre a vida delas. E Deus falou tão forte isso no meu coração, mas tão forte isso no meu coração, que eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor tem para todos nós uma palavra, para todos nós uma semente, para todos nós, mas nos faz ver, nos faz perceber o que é. Então, ele colocou no meu coração sobre ser a primeira palavra dele. E isso vem, e aí eu anotei aqui umas coisas. Isso vem ela é como uma semente e ela vem como um pensamento, um sonho ou um desejo. Então, às vezes, Deus coloca no nosso coração aquilo que é o nosso propósito como um pensamento, um sonho ou um desejo, ou aquilo que a gente quer fazer nele. Entenda, nós estamos falando aqui de propósito, nós estamos falando aqui, nós não estamos falando de casa, nós não estamos falando de carro, nós não estamos falando de coisas materiais, nós estamos falando de viver uma vida de propósito. Então, de repente, Deus tem aí, coloca no seu coração alguma coisa que você sabe que você dá conta de fazer, alguma coisa que você fala assim, nossa, eu tenho graça para fazer isso, nossa, eu me manifesto dessa maneira com tanta leveza. E às vezes Deus sopra no seu ouvido, no seu coração, um pensamento de que você é capaz de fazer tal coisa, sabe? Ou ele te dá um sonho, sabe? Por exemplo, eu tive um sonho há alguns anos atrás, logo um pouco antes de eu fazer o Congresso de Mulheres do Diante do Trono, que eu já falei aqui, né? E participei com a Dev e tal. Eu tive um sonho e eu anotei de madrugada e comecei a escrever esse sonho. Nesse sonho eu liderava muitas mulheres e na verdade era uma liderança assim em que as mulheres chegavam para receber alguma coisa de mim numa casa. Eu tinha uma casa muito grande e essa casa tinha, cada cômodo da casa tinha alguma coisa que atendesse às áreas da vida de uma mulher. Então era beleza, era um psicólogo, bom dia, era várias áreas, a do lar, muitas coisas, médico, sabe? E era uma casa muito grande. E eu acordei e anotei o sonho, mas eu fiquei pensando, Deus, como que isso vai acontecer? Como é que isso vai suceder? Então você pensa, lógico, no físico primeiro, você começa a caminhar naquilo, né? Se você recebe um sonho desse, você pensa, como? Eu não tenho nada. Não tenho nada. Eu morava num apartamento de 48 metros quadrados. Eu falava, não tenho nada. O que é isso aqui? Não sei o que o senhor tá fazendo. Então, quando foi passei por esse sonho, eu guardei ele no meu coração. Lógico que tudo que eu fazia, eu começava a pensar na probabilidade desse sonho, na maneira que ele podia suceder. Então, eu abri uma loja, né? Eu já fiz várias coisas. E queria que essa loja fosse alguma coisa
Bom dia, Daiane. Eu queria que essa loja tivesse a ver com isso. Então foram várias coisas que a gente vai fazendo para encaixar nisso que Deus quer. Mas na verdade não é assim que funciona. Então eu quero crescer com você hoje aqui e acredito que seja uma palavra mais de exortação no sentido de chamar nossa atenção, porque eu realmente fui muito exortada quando Deus começou a ministrar no meu coração, e até o ponto de falar assim, nossa, parece que eu tô fazendo tudo errado, sabe? Parece que eu não tô dando conta. Parece que eu quero acender meu próprio fogo, coisa que eu já falei aqui. Eu tenho a sensação de que eu tô fraca, eu tenho a sensação que eu tô perdendo tempo, Então várias coisas vêm na mente da gente pra gente parar com isso, parar com a primeira palavra que Deus colocou no nosso coração. Então o que eu quero começar é isso. A palavra de Deus é como uma semente no nosso coração, e a gente já falou aqui sobre isso. Então o seu propósito vai ser evidenciado como uma semente. Ontem a Igara postou a respeito de propósito, e eu achei muito interessante a colocação dela em chamar a gente a primeira menção, né? Do que fomos feitos para fazer, né? Do que fomos feitos para exercer em Jesus. Adoração, santidade, né? A palavra de Deus diz que antes de todas as coisas, né? Ele nos predestinou. Então, nele nós somos santos, nele nós temos que andar em santidade, nos mover em santidade. Então esse é o primeiro propósito, é cumprir o nosso sacerdócio diante de Jesus todos os dias da nossa vida. E a finalidade dessa imersão, desse propósito, desse livro aqui, é fazer você entender as suas prioridades, né? O que você tem de prioridade na sua vida. Então nós começamos lá do comecinho, e estamos crescendo aqui em alguma coisa que Jesus sempre está nos apontando. Então, o que eu entendo? Essa nossa vida com Deus, esse nosso propósito com Deus é ser dele primeiramente. E aí ele vai nos ensinando a caminhar todos os dias. Então ele nos dá o que é de prioridade para nós. Nós, mulheres, homens, temos as nossas prioridades. As nossas prioridades como mulher são diferentes das prioridades dos homens. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Então, nós estamos aqui, estou falando direto para mulheres, né? Tem homens nessa live, mas eu estou falando direto para mulheres. É para se conscientizar de que Deus está te pegando de um lugar e te levando para um outro lugar. E isso vai ser gerado no seu coração uma transformação diária. Mas é necessário você crescer nisso e você permanecer nisso. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O que significa que o seu primeiro propósito, chamado de Deus, é exercer seu sacerdócio diante dele. Então, todos os dias, você meditar na palavra, você orar, você ler a Bíblia, sabe? Você ouvir a voz de Deus, você desejar isso e você crescer nisso. Então Deus vai te ensinando um passo a passo para você progredir naquilo que você foi chamada especificadamente, sabe? Foi chamada diretamente para fazer. Então talvez o meu chamado não seja o mesmo do seu chamamento, sabe? Chamar para fora para romper ou para desenvolver alguma coisa aqui nessa terra. E talvez não seja a mesma coisa, mas tem as mesmas características. E aí tem um livro que eu tô lendo aqui, e desde quando Deus começou a falar no meu coração, ele soprou a leitura desse livro para mim, e eu tô crescendo muito lendo esse livro. Ele não vou indicar aqui para vocês lerem agora, porque não é uma coisa assim, é uma coisa minha, eu tô entendendo que é uma coisa minha, mas eu quero, para crescer nisso, fazer uma observação aqui dessa palavra que Deus colocou no meu coração. Que tudo o que nós geramos em Deus é como uma semente. E nós já falamos disso aqui. Deus dá para nós tudo como uma semente. E Deus, gente, ele segue muitas coisas no mesmo padrão. Então você vê uma semente num homem e numa mulher do mesmo jeito, você vê uma semente de uma planta do mesmo padrão, sabe? Entre o masculino e o feminino tem que germinar,
tem que esperar crescer, tem o tempo certo. Então você vê o mesmo padrão. E a mesma coisa com a palavra de Deus. Entende? Então você recebe uma palavra de Deus, do que você foi chamado para fazer, você começa a entender o que você foi chamada para fazer, entende? Você sabe que o seu propósito é exercer o seu sacerdócio diante dele. Você sabe que o seu propósito é cumprir aquilo, é evidenciar Cristo em você. Entende? Você caminha na leitura da palavra, na busca pelo Espírito de Deus, e ele vai te revelando o que você deve fazer. Entende? Desempenhando os dons, o potencial que há em você, mediante aquilo que ele deseja. Então, é uma crescida, sabe? Uma evolução constante de quem nós somos nele. Então, não pense que essa palavra que Deus ou soprou, ou colocou através de um sonho, ou colocou através de um desejo, de um pensamento no seu coração, ela seja uma coisa vazia. Não, ela tem um potencial, e o potencial está em você, está em mim. Só que precisa de um tempo, entende? Nós precisamos de tempo. Então, Deus tem ministrado isso no meu coração já há alguns dias, que eu quero fazer as coisas, né? Eu tô entendendo, então, bora, vamos fazer. Não, eu preciso de um tempo. Preciso de um tempo para me certificar de que eu dou conta, entende? Então, o que é isso? A palavra de Deus diz que nós devemos, antes de edificar, aquele que vai edificar alguma coisa, senta e calcula para ver se vai dar conta, sabe? De manter a obra até o final, para não parar no meio do caminho e ficar sendo envergonhado. E isso é muito sério, porque Deus se preocupa com a perseverança, entende? Do nosso coração, em nos manter ali perseverantes na palavra dele. Mas é difícil, mas é necessário, entende? A gente precisa passar pelo processo de perseverar. E esse processo vai requerer de nós muitas coisas mesmo. Então eu vou... Por quê? Por que eu tô falando isso pra vocês? Por quê? Lembra quando a gente conversou sobre semente e a gente tem um campo para semear? Então a mesma palavra Deus colocou no meu coração para trazer para clarificar aqui para vocês, né? Até mesmo para mim, essa palavra que Deus colocou no nosso coração, a primeira palavra que Deus colocou no nosso coração. Então, em Mateus 13, 19, diz assim, que é a parábola do semeador, que a gente já falou, né? Ao que respondeu, então, vou ler tudo e aí a gente vai crescer nisso. Então, se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram, por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhe é concedido. Então, Jesus está falando daquela parábola do semeador, que saiu para semear e uma parte caiu na beira do caminho, a outras aves comeram. Então, é sobre essa parábola que Jesus estava falando. Pois ao que tem lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, tendo-lhes falado por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouve, nem entende. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouve o que tem ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então tem um processo para isso. Aí Jesus vem e fala aqui no versículo 19, a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. E aí é um negócio. Por isso que é necessário a gente perseverar, se manter no processo. Entende? Kelly, mas eu ainda não sei qual é o meu propósito. Nós já falamos, seu propósito é viver uma vida de santidade diante da presença de Jesus. E através disso, ele vai soprar em você aquilo que você tem graça para fazer. Entende? Aquilo que você faz com leveza, aquilo que você pegaria e você faria assim, de graça. Entende? Isso tem a ver com o seu propósito. E ele sempre vai estar ligado com alguma coisa que você realmente vai bater e vai falar assim, é difícil fazer tal coisa aqui.
Para mim é difícil dar as caras aqui, para mim é difícil falar em público, para mim é difícil, entende? Sempre vai ter ligação com um impedimento, com uma coisa que vai te paralisar, entende? Mas você precisa perseverar. E isso que eu quero crescer aqui com você agora, entende? Se vocês estão entendendo, gente, vai colocando assim, ó, eu tô entendendo, tô aqui, coloca um coração aí pra mim, pra eu saber que vocês estão comigo aqui, entendendo o que eu tô falando, tá? Então, é necessário que a gente cresça nesse entendimento de que Deus libera sobre nós uma palavra como uma semente, então ela precisa de um tempo para germinar. Entende? Ela precisa de um tempo para ver que tipo de solo que Deus colocou essa palavra. Entende? Que tipo de solo que Deus fez, tá fazendo a coisa acontecer ali. Entende? Então, nós temos um potencial. Nós temos alguma coisa que vai levar a gente a nos perseverar. E isso é o Espírito de Deus, entende? Esse potencial que Ele evidenciará para nós terá que ser feito no processo. Então não adianta você pensar ou você visualizar igual, né, a visão que eu tive. Olha, eu estava numa casa, era uma mansão praticamente, muito grande, estava cuidando de mulheres, tarará, tarará, tarará. E aí não fazer nada, entende? Tá, vamos esperar então a hora que chegar e aí que seja. Não, a gente precisa entrar no processo, a gente precisa decidir no nosso coração. A gente precisa, bom, então vamos cuidar dessa semente, né? E aí eu tava lendo algumas coisas aqui sobre a semente e eu falei, nossa, é muito padronizado a maneira que Deus faz as coisas e a gente que fica aí igual uma barata tonta, batendo cabeça. Mas é muito simples, é tão soberano, é tão grandioso, sabe, que a simplicidade nos choca, entende? Então eu tava vendo aqui a padronização que Deus usa para preservar uma semente enquanto ela tá ali germinando, é a mesma coisa que ele diz aqui na palavra, sabe? Então assim, se a gente tem olhos para ver e ouvidos para ouvir a palavra do reino, nós devemos passar pelo processo para compreender essa palavra. Porque aí o maligno não vem e não tira o que foi semeado no nosso coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar, roubar e destruir. Então tudo que ele vai fazer é tentar tirar de você a palavra que Deus colocou no seu coração, a semente que Deus colocou no seu coração. E ele vai te distrair, ele vai gerar tristeza no seu coração, ele vai gerar distrações que realmente vão tirar você do foco, vão tentar tirar você do foco, mas a gente precisa aprender a lidar com isso. Então vamos caminhar aqui um pouquinho. Quem nos ajuda a lidar com isso? Quem nos ajuda a manter o nosso coração firme na primeira palavra? O Espírito de Deus. Entende? Então, por exemplo, nesses últimos dias, eu tenho tido lutas constantes. Eu não tô falando aqui pra vocês só porque eu tô aqui nas redes sociais. Não, nada disso, não é isso. Eu quero chegar num crivo aqui, sabe? Num prumo aqui com a gente e falar que o que acontece comigo acontece com todo mundo, entende? Mas a diferença está em como que a gente permanece nisso, entende? Como que a gente deseja prosseguir firmados na primeira palavra de Deus sobre nós, entende? Então, como que nós vamos fazer isso? Através do Espírito Santo. Então, nós vamos cuidar dessa semente, nós vamos zelar por ela, dar os nutrientes que essa semente precisa, cobrir essa semente através do Espírito Santo. Então ele vai nos direcionar, ele vai nos conduzir a todas as coisas, ele vai nos mostrar. Então como que eu ajo aqui? O que eu faço aqui? Lembra que eu venho falando com vocês, por exemplo, desse processo do Instagram? É um processo de tirar da minha mente certas crenças, é um processo de tirar da minha mente. Eu tenho que passar por isso, eu preciso passar por isso. Então eu preciso me manter firme aqui. Tem dia que eu não quero nem dar as caras, tem dias que eu não quero aparecer, tem dia que eu não quero fazer nada. Entende? É natural, é normal. Mas é preciso manter perseverante, porque não tem a ver comigo, tem a ver com ele, entende? Tem a ver com o que ele está fazendo em mim.
para fazer através de mim. Então, às vezes você tem um sonho, você tem uma palavra, você tem um direcionamento de Deus, mas você não quer permanecer. Começa a surgir uma provaçãozinha, começa a surgir uma prova, você já vai ficando fraco, já vai desistindo, já vai ficando mole. Não, gente, não, a gente precisa correr para o Espírito de Deus e falar: Deus, não tô dando conta de lidar com isso aqui dessa maneira. Me instrui, me dê sabedoria, sabe? Para que eu e você não sejamos a terra em que o diabo vai roubar, entende? E não vai fazer germinar aquela semente, entende? Então, o que isso pode ser? Aí você anota aí. Excesso de compromisso pode estragar com a sua semente, pode acabar com o seu processo de perseverar, de cuidar da sua semente, porque você precisa desse tempo para você ver, às vezes é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês, 2 meses. Ontem eu estava conversando com uma amiga e eu falei: eu tenho uma sensação de que eu estou lenta no meu processo. Mas quando eu paro para fazer as contas de como que as coisas mudaram depois que eu decidi algumas coisas no meu coração, eu vejo que não faz nem 3 meses. Então foi muito rápido que nós vivemos uma mudança de estado, foi muito rápido que nós estamos nessa transição. Quando eu falo nós, eu e meu marido, meu filho, estamos mudando de transição. Foi muito rápido que Deus me deu um livro, foi muito rápido que Ele me deu uma palavra, foi muito rápido que ele está me fazendo enxergar o caminho que eu devo trilhar, mas eu tenho a sensação que eu estou lenta, entende? Mas na verdade eu não tô. É porque eu preciso desse tempo para poder germinar tudo que Jesus está colocando no meu coração, entende? Então, para não atrapalhar esse tempo de perseverança, nós temos que ter cuidado, temos que ter sabedoria, temos que ter entendimento, temos que ter percepção aguçada, entende? Nós, mulheres, temos isso, mas nós precisamos ter isso para a nossa vida, primeiramente. Entende? Então, Deus te deu uma palavra, permaneça. E nessa permanência, olhe quem e o que e por que está te tirando do foco. Porque, às vezes, a gente subestima, a gente acha que Deus não está falando, ou a gente acha que o diabo não está tentando roubar nada, que isso é coisa da circunstância, sabe? Que isso é coisa da vida. Entende? Que isso é coisa porque você gerou. E às vezes não. Às vezes é porque você acendeu o seu próprio fogo e Jesus está te corrigindo. E Jesus está te mostrando que você deve voltar, que você deve parar, que você deve respirar, que você deve se arrepender, que você deve prosseguir de outra maneira, recalcular a rota. Entende? Mas às vezes não. Às vezes você está lá firme no seu processo, você está lá tentando fazer a coisa acontecer, aquilo que Deus colocou no seu coração germinar e frutificar, mas vem alguma coisa. E aí você vai lá, vence aquilo, vem outra coisa. Isso são distrações, são coisas que o maligno vem, arrebata o que foi semeado no seu coração. E aí eu vou dar alguns pontos aqui, que eu anotei aqui, do que isso pode acontecer. O que pode nos distrair no processo. Impedimentos como excesso de compromisso. Às vezes você é a pessoa que gosta de estar em tudo e em todos os lugares, envolvida com tudo. Você ajuda sua mãe, você ajuda seu pai, você ajuda seu irmão, você ajuda não sei o que, você ajuda não sei o que. E aí você tá lá desenvolvendo seu negócio que você foi chamada, e vem uma ligação, e vem um não sei o que, e aí te tira do foco. Excesso de compromisso, coisas que faz você parar. Entende? Porque você é muito solícita, né? Você consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, então você vai dizendo sim, vai dizendo sim, vai dizendo sim, vai dizendo sim, e aí fica cansada no processo, fadigada no processo, fadigada no seu dia, fadigada. A gente precisa aprender a dizer não, precisa identificar a prioridade e precisa identificar a urgência das coisas. Entende? Então, a gente tem que saber ter o discernimento disso, para a gente não ficar paralisada no processo. O que faz isso? E disso que eu tô falando de processo, tem a ver com esse desenvolvimento do potencial da semente que foi gerada em nós, tá bom? Vocês estão me entendendo, né? Então, esse desenvolvimento do potencial, ele pode ser exterminado do nosso coração
sabe? O desenvolvimento, do crescimento dessa semente só pelo excesso de compromisso. Deixar que os outros nos controlem, sabe? Faz isso aqui. Fulana, você pode fazer tal coisa pra mim hoje? Nananana. Ai, tá, eu tinha um compromisso, mas tá bom, eu acho que dá pra fazer alguma coisa pra você. Sabe? Não faz isso. Entende? Não faz isso, coloca como prioridade. Até o seu marido, senta com ele e fala assim, olha, a minha prioridade é fazer isso, isso, isso e isso. Vamos sentar, vamos ver se a nossa prioridade está batendo, se nós estamos com o mesmo pensamento, se nós queremos a mesma coisa, se não nós queremos chegar no mesmo lugar. Por quê? Porque se você não faz isso, você e seu marido vão ser unitário, não vão ser unidade. Entende? E não é isso. Não é isso que a palavra diz. E o que Deus deseja de nós, que nós sejamos um, entende? Então são 2 em 1, na presença de Deus. É assim que Deus vê. Então é necessário, para com isso de achar que você não tem que conversar, que você não tem que dialogar, que você não tem que ter aquele tempo de produtividade com seu marido, que ter aquele tempo que você se sinta bem, fique bem com a sua mente. Porque nós somos atacadas diariamente na mente. O diabo, tem um amigo que fala isso, o diabo mente pra gente, entende? Ele usa isso na nossa mente, ele mente pra gente e deturpa a nossa semente. É isso, sabe? A gente precisa, deu até uma rimazinha, tá? O diabo mente pra gente, entra na nossa mente e deturpa a nossa semente. Gente, é sério, nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque Deus já falou, entende? Deus já deu. Então, às vezes você vai lá e fala, Deus, eu não tô vendo. Eu não tô vendo o que o Senhor falou, eu não tô vendo acontecer, parece que não tá acontecendo nada, quero que aconteça agora. Não, precisa do tempo para Deus certificar que a semente foi lançada numa terra boa, entende? Peraí, eu posso contar mesmo com a Kelly porque ela tá perseverando mesmo. Então, eu vou dar o muito para ela porque no pouco ela já tá sabendo lidar com a situação. Entende? E faz parte do nosso processo cuidar dessa semente. Faz parte do nosso processo manter-se no processo, não desviar dele. Então, deixar que os outros nos controlem. Não sabemos a hora certa de dizer não. Entende? Temos que aprender a dizer não para as pessoas. Foi muito difícil para mim e eu vou te aconselhar aqui nisso, vou te ajudar nisso, porque foi um testemunho, foi muito difícil para mim, porque eu sou o tipo de pessoa que realmente gosto de ser solicitada, entende? Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de fazer algo para alguém, eu sempre gostei disso. Mas chegou uma época, um dia, que Deus falou comigo que eu precisava dizer não. E que eu tava me vendo nesse caminho de cansaço, desgaste emocional, entende? Querendo suprir tudo e a todos ao mesmo tempo. Então Deus falou, Kelly, para você amadurecer, você precisa dizer não. Você precisa manter o seu foco, entende? Porque, mas Deus, aquela pessoa não precisa de mim, eu não sou a pessoa que vai ajudar ela a fazer isso. Não. Primeiro porque você precisa reconhecer o seu campo, reconhecer que o coração daquela pessoa vai receber o que você está dando e não vai tratar isso como uma pérola aos porcos. Entende o que eu tô falando? Então você vai lá, ajuda a pessoa e de repente ela tá fazendo a mesma coisa no outro dia. Isso não é culpa sua, mas é culpa dela. Entende? Então ela tem que ouvir um não. Ela tem que ouvir um não de você para ela falar, peraí, nem a Kelly quer me ajudar. Poxa, a vida da Kelly, que é tão assim, que tá aqui todo tempo, todo momento, nem ela quer mais fazer nada, tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Entende? Então você não sabe como Deus trabalha. Então se Deus está falando para você, cuida, zela da sua semente, mas tenha suas prioridades, entende? Cuida do seu coração. Então aprenda a dizer não. Porque se nos envolvermos além do razoável, nossos alvos e visões dos outros e nos deixarmos levar pelos seus problemas, em vez de manter os olhos nos nossos próprios alvos, nós vamos corromper a nossa semente. Então, às vezes você quer dar atenção, você quer se mover, ajudar aqui e acolá, quer fazer, quer ser ativa, mas não tem as suas prioridades designadas, não tem a sua urgência de quem você deve atender como urgência, como prioridade para você, sabe? Não sabe dizer não.
Entende? Então você fica aí patinando e não consegue. E não consegue desenvolver. Isso é um erro. Entende? Nós precisamos cuidar dessa semente para realizar esse potencial, para fazer ela germinar e ela crescer. Então se tornar alguma coisa e entregar para o Senhor frutos. Entende? Peraí que eu vou só ler um versículo aqui. Frutos. E esse frutos é o que Deus deseja. Então, tem um processo. E quando eu entrei na Casa da Colheita, foi o que eu mais ouvi. Entra no processo. Entra no processo. Foi há 6 anos atrás, quando eu entrei na Casa da Colheita e comecei a ouvir de processo. Eu falei, que raio de processo é esse que tanto falam aqui nessa casa? Que raio de processo? E aí eu falei um dia com a Igara e falei, Deus, eu preciso de uma direção para entender que raio de processo é esse, porque só processo. E aí eu lembro que eu tive uma conversa com a Igara e ela falou, Kelly, o processo é você pegar aquilo que Deus está colocando e submeter. Então você se submete à palavra de Deus, você obedece ao que Ele está gerando no seu coração, então você entra num processo de tirar, e Deus vai te lavar, Ele vai te expor, Ele vai colocar o seu coração para fora. Lembra que eu já falei aqui que Deus ofende a nossa mente para expor o nosso coração. O que é isso? Às vezes você ouve uma palavra que não agrada no seu coração, mas lá no fundo você fala assim, eu estava errada mesmo. Nossa, é verdade, isso mesmo está me consumindo de um jeito. Então, por exemplo, hoje, talvez Deus esteja falando diretamente com você. E aí você fala assim, não, mas não é bem assim, eu não tenho que lidar certamente com isso. Aí Deus fala assim, tem sim que lidar. Lá no secreto do seu coração, Ele vai e fala, tem que lidar assim, tem que ser assim, tem que se mover dessa maneira, não dá para continuar do jeito que tá mais. Então, é necessário a gente entrar nesse processo para manter o nosso potencial, sabe? Essa semente em potencial guardada. Entende? Por isso que é necessário a gente entrar no processo. Entende? Por isso que é necessário a gente ouvir e ver quem são as pessoas que estão aptas para falar na nossa vida. Então, tudo que eu tenho falado aqui, que eu tenho buscado a entregar aqui nessa rede social e através da sua vida, é uma oportunidade para você se manter firme no seu processo. Entende? Não é só para eu vender o livro, não é só para eu vender um curso, sei lá, não, é porque eu quero que gere frutos. Então foi uma das coisas que eu falei com Deus, eu não aceito entrar por esse caminho, porque na minha mente, o meu potencial, essa semente, esse sonho, essa palavra que Deus colocou no meu coração, e Deus foi reafirmando na medida dos anos, Deus foi reafirmando isso, sabe? Através de outras pessoas, através de outras coisas, Deus foi afirmando isso no meu coração. E é necessário você se certificar de que as pessoas à sua volta estão capacitadas para ouvir o seu coração, entende? Então, você confia o seu coração, nem que seja uma pessoa, mas só porque essa pessoa, nesse processo, nesse caminho, nessa estação, vai te ajudar a direcionar. E a gente já falou sobre isso aqui. Sobre você confiar em determinada pessoa que vai te ajudar a evidenciar a sua semente, a trazer para fora o seu coração, aquilo que você foi chamado para fazer e vai te fazer permanecer nesse processo. Então ela vai te lavar, ela vai ser a pessoa que vai te afiar, ela vai ser a pessoa que vai te podar, ela vai ser a pessoa que vai... porque Jesus faz isso. É pessoas usando pessoas para usar pessoas para mover por pessoas. É tudo isso. Para que Jesus veio para o mundo? Para que Jesus morreu na cruz? Por causa das pessoas. Então a gente precisa se conscientizar que não tem como a gente se livrar disso. A gente tem que entrar no secreto, falar com Ele, mas depois que a gente sair daquele lugar, entende? A gente tem que acreditar na maneira que Deus nos aponta aquilo que a gente orou. Então, às vezes você fala, Senhor, cura o meu coração, cura a minha vida, eu sei que eu tenho um problema nessa área e eu preciso de cura. Aí Deus envia alguém para te curar. Só que essa pessoa, ela vai vai mesmo lá na ferida, e vai mexer, e vai cavucar, e você fala assim, mas que coisa! Você quer sumir, você não quer nem dar as caras para a pessoa mais, você não quer nem conversar, você quer sumir. Mas por quê? Porque é desse jeito, e Deus vai fazer desse jeito.
Entende? E aí, quando você se submete, quando você entende, quando você se disciplina, entende? E essa é uma palavra que tem mexido muito comigo. Por quê? A disciplina, ela vai fazer a gente se manter nesse processo, entende? A disciplina vai fazer a gente se manter firme nessa perseverança. Então, se Deus falou com você, acorda 5h30, 5 horas, sei lá, whatever. Mas acorda, faz o que Deus está mandando você fazer. Ontem, eu falo isso do meu coração e vou me expor aqui, confessar o meu pecado. Ontem, eu falei, eu vou acordar. Domingo, eu falei, eu vou acordar cedo. Tô fazendo isso todos os dias. Chegou ontem, eu não levantei. Mas eu não levantei mesmo, de propósito. Sabe aquela coisa que o relógio desperta, que você ainda fica meio acordadinha ainda? E eu não levantei. Eu falei, eu vou ficar aqui. E aí, depois eu comecei a pensar, eu tô começando a me ver fraca no meu processo. Mas por quê? Porque eu tô me vendo fraca no meu processo? Porque eu também tô fazendo por onde? De se ver fraca. Entende? Eu vou deixando a minha mente ser levada pela circunstância. Não quero fazer igual o apóstolo Paulo falou. Não quero esmurrar o meu corpo. Não quero lutar. Não quero correr como quem corre uma corrida sem impedimentos. Não. Quando vem um impedimento, eu cedo. E o que é um impedimento? Levantar cedo. É um impedimento. Se Deus já falou pra você que você tem que fazer isso e você não faz, você já tá caindo no impedimento. Entende? Se você já entendeu no seu espírito o que é pra você fazer e você não faz, você já tá cedendo pra isso. Você já tá cedendo pro mal tirar a semente que foi colocada no seu coração. Entende? Então, por favor, vamos lá, vamos permanecer no nosso processo. Vamos dar conta do recado. Entende? Por quê? Porque Deus nos deu um potencial, mas nós precisamos permanecer para esse potencial ser evidenciado para as outras pessoas. Então não pensa você, não acha você que as coisas vão ser da noite pro dia, tá? Nenhuma gestação é assim, entende? Nenhuma gestação para nós conseguirmos ver o embrião, alguma coisa demora um tempo. Para conseguir ver mexendo na nossa barriga demora outro tempo. E isso se dá no período de 9 meses, até a gente ver a criança nas nossas mãos. Então, vamos parar de achar que Deus falou uma coisa ao nosso respeito e puf, amanhã acontece. Não. Entende? Precisa de um processo, precisa de perseverança, precisa de permanecer, precisa de caminhar, precisa de prosseguir. Entende? Então, aqui o apóstolo Paulo está falando aqui a Timóteo. 1 Timóteo 4:14. Ele está falando assim: não te faças de negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. Então ele estava falando direto para Timóteo. Mas às vezes Deus, igual eu te falei, falou com você através da imposição de mãos de alguém, através de um sonho, através de um pensamento. Deus fala com você. E eu quero falar isso aqui para vocês não desistirem do processo de vocês, mas sempre se agarrarem à primeira palavra de Deus, sabe? Naquilo que Ele colocou. Então, não te faças de negligente para com o dom que há em ti, o qual foi te concedido mediante a profecia, a sonho. Entende? Eu tô colocando a mais aqui para você entender. Há uma palavra que Deus colocou, há um pensamento que colocou, ou com imposição de mãos do presbitério. Não faça de negligente. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Lembra que eu falei que quando a gente começar a falar sobre a ler a palavra, a gente parte o versículo em 3 e medita nisso? É isso, são 3 ações aqui, são 2 ações que geram um resultado final. Então, medita nessas coisas, peraí, Deus me deu uma palavra. Ele falou que eu iria tocar muitas mulheres. Então, eu vou guardar o meu coração nisso e vou meditar como eu vou crescer nisso. O que o Senhor quer desempenhar em mim, fazer em mim para então tocar outras pessoas, tocar outras mulheres? O que o Senhor quer gerar em mim para então ser a semente de mulheres que precisam de ouvir o que eu tenho? Entende? O que o Senhor quer entregar para mim?
Qual é a porção que o Senhor tem para mim? Então eu vou crescendo nisso, eu vou meditando nisso, eu vou prosperando nisso, entende? Eu vou crescendo e mantendo ali perseverante no meu processo. Medita essas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso, a tua subida, sabe? A tua constância seja a todos manifesta. Entende? Então todos, além de ver com os olhos o progresso, a sua subida, a sua constância, aquilo que você se permanece naquele processo, eles vão desejar, entende? Fazer parte, estar ali. Peraí, fulana tá vivendo uma vida assim, total, real, na presença de Deus, eu quero isso que ela tem. Eu quero isso que ela tem, eu quero isso que ela tem. Então as pessoas vão chegando até você e elas vão ouvindo o que você tem, e aí você vai tendo o direcionamento do Espírito de Deus para poder conduzir essas pessoas ao lugar que Deus quer para elas. Então, talvez você seja só o despertamento do processo delas, talvez você seja a pessoa que vai ali progredir e permanecer e fazer com que elas também permaneçam. Talvez você já esteja no final do processo de cada uma. Mas enfim, entende? O que te importa é permanecer no seu processo. É entender o que você foi chamada para fazer. É pegar essa palavra, essa semente que Deus colocou no seu coração e cuidar dela para que ela germine. Então, eu não sei explicar aqui, eu vou tentar, mas eu não sei explicar. Tem um texto aqui na internet que eu achei sobre a semente... Deixa eu ver aqui. E a sua germinação, sabe? É assim que fala. Só que você coloca lá a semente e a sua germinação e depois você deixa Jesus falar com você através desse texto, igual ele falou comigo. E eu achei interessante aqui, porque são 3 coisas que ele faz com que, peraí, eu vou ler que fica mais fácil. Eu perdi. As sementes grandes ou pequenas são constituídas de 3 componentes integrados: cobertura, que é o tecido de reserva, cobertura, tecido de reserva e eixo embrionário. Então, a cobertura da semente tem como função manter unida as partes internas da semente, bem como fornecer proteção mecânica contra choques, micro-organismo e inseto. Também lhes são atribuídas as funções reguladoras do processo de germinação. A cobertura da semente regula a entrada de água e oxigênio, necessários da germinação, podendo causar uma impermeabilidade da cobertura a esses elementos, o que é reconhecido como um mecanismo de dormência. Então é esse processo que a gente entende, que parece que está tudo parado, sabe? Que ninguém está vendo nada. Mas é necessário passar por esse processo para recebermos algo da cobertura, entende? De Deus, e ali a gente manter aquilo protegido, entende? Porque existe um potencial nessa semente que precisa ser cuidado, que precisa ser protegido. Então, o tecido de reserva serve de suprimento nutritivo para o eixo embrionário, suportando seu crescimento inicial. Então, o que precisa? Precisa se certificar de que o que você ouviu está recebendo tudo o que precisa naquele processo para então esse crescimento ser forte. Porque é isso que vai determinar se a sua terra ela é boa, se a sua semente ela é boa, entende? Se o que você fez com ela foi um bom processo, entende? E aí você vai crescendo nisso. Então, de reserva semente, o tecido de reserva serve de suprimento nutritivo para o eixo embrionário, suportando seu crescimento. O eixo embrionário é a unidade de propagação, cuja função é retomar o crescimento e formar um novo indivíduo adulto. O que é? É porque se você cuida disso, esse eixo embrionário, sabe? Que é o seu potencial, ele dando um fruto, ele vai ficar grande, entende? E aí ele vai ser um fruto comestível para outras pessoas. Então, entende o que eu tô falando? Que tudo é um processo e que Deus
ele usa esses mesmos padrões na nossa vida? E é isso que eu quero chamar a sua atenção. O padrão da semente lançada no seu coração é similar ao da semente natural que a gente vê por aí. Entende? Semente da manga, semente da maçã, semente de uma planta. É similar à semente do esperma com o óvulo, a semente. Entende? É necessário a gente buscar a direção de Deus em conhecer o que Deus tem revelado a nós. E essa palavra veio no meu coração exatamente porque eu falei, Deus, como eu me mantenho firme no meu processo, no meu entendimento do que o Senhor está fazendo comigo, sem fraquejar, sem ser indisciplinada, sem ser mentirosa, sabe? Sem me condenar, entende? E Deus foi me trazendo a revelação do que era o processo, sabe? É como sentar com uma criança e conversar com ela sobre aquilo que ela deseja saber. É isso que Deus faz com a gente. Por isso que a gente tem que perguntar. Então, guarda a semente no seu coração. Guarda aquilo que Deus fez através das diligências, da sua prioridade, daquilo que Deus tem colocado no seu coração como um potencial, sabe? Daquilo que você vai alcançar. Entende? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Tem alguns versículos aqui. Depois, numa outra live, eu vou compartilhar, que faz parte desse processo. Mas aqui, por fim, é isso que eu queria falar, que é sobre você guardar, entende? Ser diligente, não ser preguiçosa, entende? Não ser morna, sabe? Tomar cuidado com aquilo que Deus te deu, porque Ele vai te falar, Ele vai te chamar e vai perguntar o que é que você fez, entende? Com o potencial que Ele te deu, com o talento que Ele te deu. E é necessário a gente poder chegar diante dele e falar assim, aqui, eu multipliquei isso aqui. Eu multipliquei. Eu sabia que o Senhor era um Senhor bom, sabe? Eu sabia que o Senhor planta onde o Senhor colhe onde o Senhor não plantou. Mas eu confio que o Senhor pode fazer todas as coisas. Então, olha, eu multipliquei. Isso aqui é o que eu fiz. Entende? Certas das nossas prioridades, certo daquilo que Deus nos chamou, certas de que somos obedientes a Ele, certas de que somos submissas ao que Ele pedir para sermos submissas, entende? Certo de que tudo que Ele colocar no nosso coração, nós vamos nos manter firmes ali, diligentes, independente da ocasião, independente das pessoas, independente de qualquer outra coisa, porque a primeira coisa que nós vamos enfrentar são as lutas, é o diabo tentando roubar a semente que foi lançada sobre nós. E aí, se a gente permanece, ele sempre vai continuar, ele sempre vai tentar, ele sempre vai tentar tirar isso de nós. E aí, quando a gente permanecer e começar a dar fruto, vão vir o quê? As pessoas que vão chacoalhar, aquelas que vão dar a foiçada para arrancar o fruto, sabe? Porque a árvore que não dá fruto é lançada fora. Mas ali ela tá crescendo junto. Mas quem dá fruto, entende? Já viu um pé de manga cheinho, lotado de manga, ninguém lá tacar uma pedra para poder cair uma manga? Já viu? Não tem. Já viu jabuticaba? Pé de jabuticaba cheinho de fruto, ninguém ia lá e passar uma garrafa PET assim, ó, desde o tronco da árvore para poder arrancar as frutas? É assim que acontece, gente. Então, não adianta a gente fugir do padrão de Deus. Deus deu um padrão para nós, não adianta a gente fugir disso, entende? A gente precisa se conscientizar da maneira que Deus está direcionando a nossa vida. Então, existe um padrão, e o padrão é esse, não muda, entende? Não muda. Deus é um Deus ele é criativo, mas ele é um Deus de prioridade, Deus que sinaliza as coisas. Se você caminha na Bíblia, tudo que há no Velho Testamento é revelado sobre a graça no Novo Testamento. Entende? Não muda. Só a forma da gente poder ver a lei se cumprindo. Jesus veio e se cumpriu todas as leis. Todas as leis. Entende? Pela graça que Ele colocou, tudo nós podemos passar por todas as coisas. Então Deus, Ele padroniza as coisas. Nós precisamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. É só isso. Entende? Para que o diabo não venha e não roube a semente. E eu vou ler de novo esse versículo. A todos os que ouvem a palavra do reino
e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-lhes que foi semeado no coração. Então, gente, não vamos deixar essa palavra, essa semente, esse potencial que Deus colocou no nosso coração ser roubado pela circunstância da nossa vida, sabe? Vamos colocar diante de Jesus todas as coisas, tá bom? Cuida do seu coração, cuida da sua mente, leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias, adore todos os dias, entende? Mesmo que seja aí na sua casa, faça isso, sabe? Então, viva uma vida com Deus, entende? Jesus está voltando e tudo que Ele quer de nós é o aprimoramento da nossa mente, porque como que você vai reinar com Ele? Você vai reinar do jeitinho que você morrer hoje, entende? Então, quanto mais evoluído você está, mais no reino você vai servir. E eu não vou entrar nesse quesito do reino aqui. Se vocês quiserem, você entra em contato lá com a equipe da Igara, que tem um curso só sobre o reino, que ela já liberou no Instagram dela algum tempo atrás. Mas se você não sabe, também pesquisa, vai estudar sobre o reino de Deus, mas se conscientiza de que você vai reinar com Jesus. Existe um ano milenário e esse tempo nós precisamos estar posicionados por isso. Então, nós precisamos viver essa vida hoje, sabe? Porque esse reino já começou, ele já está em nós, entende? Então, cuidar dessa semente, dessa palavra, dirá muito do nosso futuro, entende? Então, nós precisamos guardar aquilo que Deus tem nos dado, guardar essa semente, guardar essa visão, guardar, mas nos manter diligentes no processo, tá? Nos manter diligentes no processo. Como aquela canção, tua palavra é uma semente no meu coração. Isso aí. Isso aí. Entende? Blindar as nossas mentes. Exatamente. É isso, tá, gente? Cuida do seu coração, cuida da sua mente, sabe? Cuida das coisas que são sua prioridade, sua família, sua prioridade, sua casa, sua prioridade. Eu já falei sobre isso aqui, quais são as 6 prioridades que você tem na sua vida. E depois que tudo isso estiver ok, sabe? Cuida do seu coração, para que nada tire você do seu foco, tá? E mantenha-se firme no seu processo. Então, quinta-feira, a gente tá aqui de novo, no mesmo horário. Chama suas amigas, chama sua melhor amiga aí, ou a pessoa que você quer que desenvolva isso com você. E eu quero propor, antes da gente acabar, eu quero propor um desafio para você. Eu não vou lançar isso... Bom, pelo menos veio agora na minha mente e eu quero propor esse desafio. Eu quero que você pegue uma pessoa em potencial, sabe? Assim, em potencial que eu digo assim, uma pessoa que você vê que ela é desejosa, que você vê que ela precisa de ajuda, que você vê que ela precisa romper. Uma pessoa, pelo menos. Eu podia falar 3, mas eu vou falar uma pessoa, porque eu quero saber de vocês aqui, enquanto a gente tá aqui, como que está esse processo, que vocês falem comigo aqui nas redes sociais, enfim. Porque eu quero que você dê para ela, entregue tudo aquilo que você tem recebido. Isso é uma maneira de você se manter no seu processo. Então, Deus está ministrando alguma coisa no seu coração? Você vai e liga para essa pessoa e conversa com ela, e tem um tempo com ela de café, e tem um tempo com ela num almoço, sei lá, mas entrega aquilo que Deus está colocando no seu coração para a vida dessa pessoa, entende? Então, semeie na vida dela, entende? Entregue o que você tem aí para essa pessoa. Deus vai te apontar essa pessoa para você fazer. Por que eu estou dizendo isso? E eu estou lançando isso como desafio. Porque eu não acredito que nós, recebendo alguma coisa de Deus, não temos nada para dar. Entende? E eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de coisas somente, porque isso também faz parte. Mas eu estou falando daquilo que você tem recebido nele. Então, Kelly, mas eu não sei falar. Vai lá e fala. Entende? Começa a falar. Eu não sei o que fazer. Vai lá e pede direcionamento de Deus. Mas faz alguma coisa. Entende? Não deixa o seu processo desfalecer porque você também não está trabalhando. Porque você também não está juntando. Porque você também não está sendo perseverante nisso. Vamos aprender com a formiga. Entende? Que ela não precisa de chefe, que ela não precisa de uma formiguinha gritando na cabeça dela e falando que ela tem que fazer. Ela vai lá e faz. E no tempo certo ela tem todos os cuidados que ela precisa. Ela não passa necessidade no inverno.
porque no tempo certo ela faz o que precisa ser feito. Então, qual é essa estação de hoje? Nós estamos recebendo algo de Deus, não estamos? Nós estamos mudando a nossa mente, não estamos? Nós estamos entrando em algo novo que Deus está colocando no nosso coração. Para uma colheita ser bem sucedida, precisa haver um plantio. Então, não tem como você colher sem você plantar. Então, eu quero deixar esse desafio aqui para você. Quero que você plante na vida, semeie na vida de alguém. Sabe? Seja a sua oração, seja a sua palavra, seja a sua devoção, mas escolha uma pessoa para você semear, sabe? Peça a Deus, se essa pessoa, não sei, faça um desafio com Deus. Deus, quem o Senhor quiser que bata hoje na minha porta, sabe? Que venha aqui e bata na minha porta e insista comigo, me mande um WhatsApp agora mesmo e insista comigo. Ou me coloca, sabe, acende um fogo e me mostra o quanto que eu posso entregar na vida dessa pessoa. Vocês ficaram caladinhos, né? Peguei vocês na curva, né? Mas eu quero que vocês façam isso, porque para haver uma colheita precisa haver semeadura, entende? Então, você só vai colher se você semear. Então, eu quero lançar esse desafio para você semear na vida de uma pessoa, pelo menos, tá? E daqui uns dias... Um outro recado, vou dar uma novidade para vocês sobre um processo de mentoria para líderes. Então, se você é líder ou se você se posiciona como líder ou se você cuida já de mulheres, eu vou encaminhando aqui no Instagram. Tô crescendo nisso, como que nós vamos desempenhar, mas eu quero que você se incline os seus ouvidos e já ore sobre isso, tá bom? Uma outra coisa é que os livros já estão a caminho, tá? E em breve eles chegarão aqui pra mim e eles vão ser enviados para todos vocês que compraram o livro. E vai chegar na sua casa em breve, tá bom? Já eu mando as informações direitinho pra você que ainda não me mandou e vai dar de presente pra alguém, tá aqui na live, me manda o nome dessa pessoa, tá? Que eu vou fazer uma dedicatória especial pra essa pessoa, tá bom? Então, é isso. Vou fazer dedicatória para você também que comprou para você, porque muita gente vai receber assim, Kelly, eu me presenteei. Então, amém por isso, é isso mesmo, a gente precisa se dar, nos dar presente, mas eu quero que vocês façam isso, tá bom? Envie para mim aí se você for presentear alguém para essa pessoa receber essa dedicatória. E não se esqueça de colocar uma pessoa em evidência na sua vida aí para você semear na vida dela, tá bom? Um beijo no seu coração e até quinta-feira, se Deus quiser. E se Deus colocar um tema no meu coração assim bem, eu já venho falar pra vocês, tá bom? Não fiquem ansiosos, não. Tá? Um beijo, gente. Ai, gente, eu quero muito. Eu acho que eu tô com mais expectativa de vocês lerem e começarem a me marcar na leitura e ver o que Deus tá falando no coração de vocês do que vocês lerem mesmo, sabe? Quero muito, muito mesmo que Deus, Ele encha o coração de vocês com uma nova vida, uma nova rota, sabe? Traga esperança, sabe? Incline o coração de vocês para a obediência, para o amor, para o mover, para a prioridade, sabe? Aquilo que Ele deseja do seu coração. E eu sei que esse livro vai ser uma ferramenta maravilhosa no seu processo, viu? Então é isso, um beijo para vocês. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas aqui daqui a pouco e vocês podem me perguntar o que vocês quiserem sobre essa live de hoje ou sobre o tempo que vocês estão vivendo e a gente vai conversando, tá? Quero construir aqui com vocês um tempo de crescimento mesmo, sabe? Um tempo de rompimento, um tempo de mudança de rota, sabe? Um tempo de viver uma coisa nova, de fato, entende? Então, não se esqueça do desafio, tá bom? Desafio mais um, sabe? Vai lá e chama alguém para você entregar para ela tudo que você tem, tá bom? Então, um beijo, Deus abençoe você, até quinta-feira, se Deus quiser.